Sejam bem-vindos ao podcast do Ideia Positiva. Esse é um novo episódio, o Ideia Positiva, que tem o portal, né? ideiapositivaonline.com. E agora está aí com o podcast. Você vem acompanhando. Se não acompanhou os outros, pode assistir aí, acompanhar os outros episódios. Mas hoje eu recebo aqui ele que tem mais de 30 anos no mercado. Ele que é CEO da Dental Gold, da MedGold, da FV Gestão, da Bússola do Gestor, Franca Venda, da Estima Life, tem outras também empresas. Josuel Gomes, que tem uma grande experiência, é um dos empreendedores, empresários aqui da Paraíba, que realmente é referência. Obrigado, meu amigo Josuel. Obrigado, Josuel, tá aqui no podcast Ideia Positiva. Mas antes de começar a falar, tem a vinheta. É isso, chega junto agora o Ideia Positiva, recebendo Josuel Gomes, meu amigo Josuel, empresário de referência. Josuel, obrigado por estar aqui no podcast Ideia Positiva. Richelle, primeiramente, parabéns aí pelo projeto, esse projeto que com certeza passam aqui pessoas que trazem a história de vida, que trazem a sua visão de mundo e que vai contribuir aí com outros empreendedores. Então, muito obrigado aí pelo convite também. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você, que já estive do outro lado e você aqui, né? eu sendo entrevistado. Então, né? assim, eu tava lembrando ali o seguinte, né? Passarinho come formiga e depois formiga come passarinho, né? Então, assim, é isso. Uma hora eu tô aí, uma hora eu tô aqui. Então é um prazer estar aqui com você. Josuel, olha só, obrigado pela sua presença. E aqui nós temos o livro das ideias e o livro da vida, que é o livro de todos os nossos convidados. Aqui tem a sua história. Okay. E quando eu abro aqui, tem os temas que nós vamos abordar aqui no nosso bate-papo, a depender, claro, de como você puxa, se puxa do meio aqui, e a gente vai conversando sobre a sua história, sobre a sua trajetória pessoal e profissional, a partir aqui do livro das ideias e da vida. Vamos lá. Então vamos lá. Abracadabra, então vamos lá. Isso. Esse aqui, puxa vai. Aí. Isso aqui? Esse aqui puxa, pode puxar. Aqui, ó. Ah, tá. E a gente já começa, aqui, tá? A gente já começa falando sobre saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que você vê essa questão? E eu sempre gosto de pontuar isso, Josué, porque a gente traz empresários aqui, empreendedores, e aí as pessoas dizem, mas eu vou falar, eu sou convidado para falar num podcast de ideia positiva, ok, negócio, empreendedorismo, vou falar sobre minha saúde, porque a gente não pode desvincular né, a imagem da pessoa, do profissional, do pessoal, a gente é um só, né? E às vezes o empresário ele esquece disso. Né? Como é que você lida com isso, a sua saúde, e como é que você trabalha essa questão no seu dia a dia? Bom, primeiramente eu tenho, como diz a minha mãe, né, uma saúde de ferro, graças a Deus. Assim, eu não lembro aí quando foi que eu passei um dia fora de combate, digamos assim, arriado, como diz aqui no nosso linguajar. Então eu tenho uma saúde muito boa. Há uns 10 anos, 15 anos, eu tive uma síncope jogando futebol, é tanto que eu digo que Deus me deu uma segunda chance, porque jogando bola eu caí, apaguei só a imagem, descobri que morrer não é tão ruim, tá, gente? Então, eu nunca tive medo da morte, não tenho, isso é verdade, tenho muita curiosidade até para saber como é que é do outro lado. E digo sempre, quem vive com um propósito claro, não tem medo de morrer. Quem é que tem medo de morrer? Quem não viveu. Então, como eu vivi muito, então, isso eu não tenho medo. Eu sou muito tranquilo, muito resolvido com isso. Por isso que eu vivo sempre existe uma coisa que é passado, presente e futuro. Passado já passou, você tem a experiência. Futuro vai vir, você não tem controle. E o presente é hoje, é aqui. Então, eu vivo esse momento intensamente que eu estou aqui. Excesso de passado é nostalgia e até mesmo depressão. De futuro é ansiedade. Você não vive nem aqui, você vive aqui. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso. E a minha saúde, eu me cuido dentro do normal. Isso que eu ia perguntar, faço exercício. Como é que você faz? Porque uma coisa, Richelle, quem está nos assistindo, você só consegue cuidar dos seus negócios se você cuidar primeiro de você. É isso. Tá? Então, é preciso ter esse olhar. Então, eu jogo futebol, eu caminho, estou um pouquinho acima do peso aí, porque agora veio o São João, viajei, é uma comida de milho, é um quentão aqui, outro ali. Então, você acaba, mas já amanhã de manhã, terei futebol às 5 da manhã. Quem me seguir aí, @Josuel Gomes, eu vou postar amanhã de manhã, mostrando, fazendo aqueles golaços lá, tá? Então, a saúde eu vou cuidar. É isso, a gente tem que realmente cuidar da nossa saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, né?
Mas vamos lá, puxa outro tema aqui pra gente começar. Já que eu puxei do meio, eu vou puxar agora um aqui do futuro, que é o direito aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. A infância de Josué Gomes. Rapaz. E aí? A minha infância, eu sou o terceiro de uma família de 9. Eu sou, como eu sempre digo, do interior, de uma cidade do interior, né? Que eu sou do interior de Caiçara. Caiçara é uma cidade do interior, eu sou do interior de Caiçara. E eu tive uma infância muito boa. Depois eu descobri a importância, o quanto é importante para você ser alfabetizado como eu fui. Tem até uma escola, que eu não lembro aqui o nome agora, que ela não permite que os alunos usem eletrônico, essas coisas. Então eu vivi minha infância subindo em árvore, pegando fruta, tomando banho de rio, banho de riacho, brigando, trocando tapa, aprendendo a me defender. E isso me serve até hoje. Então foi uma infância muito boa, muito rica. Meu pai e minha mãe, assim, foram meus primeiros professores, como de todo mundo, né? Minha mãe deu uma sabedoria muito grande. E se eu pudesse nascer de novo, eu escolheria nascer filho dos mesmos pais. Porque o que eles... Até tem um podcast que eu gravei com minha mãe, e ela diz assim, quem educa filho é pai e mãe. Escola é só um complemento. Então, eu tive a minha base, meus valores, minhas crenças, todas elas aprendidas assim na infância, foram muito úteis para o meu dia a dia. Então, minha mãe é uma mulher de muita fé e uma mulher de... sempre via soluções para tudo. Ela não era vitimista. Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro, muitas coisas eu fui o primeiro. Por exemplo, eu fui o primeiro a nascer em uma maternidade. Os demais foram com parteiro no interior. Eu fui o primeiro a ir para o exército, eu fui o primeiro a me formar na família, o primeiro a ir para João Pessoa. Então, aliás, teu irmão veio primeiro que eu, essa parte aí, tá? Mas assim, Shelly, esses aprendizados que minha mãe e meu pai nos ensinaram serve até hoje. Por quê? Ela fala assim, vão-se os anéis, ficam os dedos, quando a gente perde algo. Não adianta chorar o leite derramado. Ou seja, se você perdeu, olha pra frente. Então, eu tive uma infância muito divertida, porque naquela época podia brincar à vontade no meio da rua, no meio do mato, e ao mesmo tempo de muito ensinamento. Então, minha infância, eu não tenho do que reclamar. Entendeu? É isso. Vamos pegar mais um tema? Vamos pra cá, vamos pra cá. Vou fazendo organizadamente aqui. De cá, onde no meio, aí tudo bem. Agora vai ser aqui, tá? A sua formação acadêmica. Eu sou formado em administração e tenho pós-graduação. Fiz 3 MBA pela FGV, fiz um em marketing, um em gestão empresarial e gestão em comércio e vendas. E cursos diversos de datilografia, que muitos talvez nem conheçam o que é datilografia, né? Mas assim, hoje eu continuo estudando, eu leio muito, estou lendo vários livros agora, e eu gosto de ler 2, 3 simultâneos, tá? É uma característica minha. Eu escolho um de negócio, um de... estou lendo Mindset, para a mente, né? Para você aprender sobre crenças. Estou lendo Comece pelo Porquê, tá? E estou lendo Motor 2. Ou seja, são assuntos bem distintos e eu leio um pouquinho de um pouquinho de outro. Então, vai complementando. E para aqueles que, quando falam em formação acadêmica, eu uso sempre eu uso sempre aqui um termo que é o seguinte, não é aprendi, é aprendendo. Então, se você tiver mais de 30 anos, 40 anos, você lembra de uma época em que diziam assim, meu filho terminou os estudos. E hoje, se você passar 6 meses sem estudar, você tá fora de combate, é game over, tá? Então, assim, é preciso aprender sempre. Então, o que eu aprendi na minha formação é importante, mas para mim é muito mais importante o que eu tenho para aprender. Agora, Josué, quando você fala assim, me vem à cabeça o seguinte, a gente vive um momento de uma avalanche de informação. É importante, né? O conhecimento, é importante estar sempre antenado, em informação, como você fala, né? O tempo todo buscando esse conhecimento. Mas como é que a gente consegue lidar, ou como é que você lida para que isso não seja um excesso? Vamos começar. Você tem hoje acesso a muitas informações e facilidade. Qual é a dificuldade? É transformar isso em conhecimento. É uma diferença, tá? Por exemplo, conhecimento é você saber que a tomate é uma fruta.
Sabedoria é você não colocar ela na salada de fruta. Tá certo? Então, o quê? O que eu sei e o que me serve hoje, tá? E como é que eu faço? Eu procuro estudar aquilo que tem a ver com uma parte com meus negócios e uma parte para minha formação pessoal, o CPF, tá? Então, por exemplo, acabei de ler agora Ikigai, tá? É um livro voltado para você entender o seu propósito de vida, tá certo? Tô lendo Motor 2, é como eu empreender. É interessante, meu pai dizia assim, meu filho, não coloque os ovos numa cesta só. Aí agora o Salib Magaldi é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, deve ler esse livro, que ele fala assim, enquanto você tem um negócio, bote outro em paralelo, porque aquele seu pode morrer. Então, eu estudo o quê? Eu procuro estudar e principalmente, Richelle, assuntos que eu sempre digo, ou eu estudo algo clássico, por exemplo, vamos estudar, eu acabei de ler também recentemente, Em Busca de Sentido, que é o psicólogo do campo de concentração de Auschwitz, lê assim? Isso, Auschwitz. Então, são livros que já são clássicos ou livros que já contabilizaram a pandemia. Por quê? A forma que você fazia negócios no mundo offline é totalmente diferente de hoje no mundo online. E, detalhe, Richelle, muitos amigos meus que tiveram muito sucesso no passado não estão conseguindo ter sucesso agora. Eu tenho vários que estão aí tomando antidepressivo, preocupados, e não conseguem mais ter a mesma velocidade e resultado. Então, assim, aprender sempre se faz necessário para os dias de hoje. Não tem como você empreender hoje se você não aprender, por exemplo, sobre a experiência do cliente. Você tinha antigamente, daqui um exemplo, tá? E é muito importante isso, você entender. Você chegar numa empresa e você tinha lá uma fichinha para você colocar uma sugestão e ou reclamação. Daqui a 30 dias, se fosse uma reclamação, alguém ligava para você, porque no final do mês você ia tabular aquilo ali. E eu ligava, Richelle, você esteve aqui no dia 1º e você fez uma reclamação, estou ligando aqui para te agradecer por ter reclamado, vai nos ensinar ou até tentar corrigir aquilo ali. Bom, se fizer isso agora daqui a 30 dias, como era antigamente, talvez você já tenha até esquecido, é melhor que faça. Você quer uma resposta ali instantânea. Então, ou seja, uma simples do sentido de fácil de fazer, mas de profundidade grande, que é você colocar uma ficha para citar o cliente, não funciona mais. Então, a forma que você fazia negócio, que você negociava, que dava a resposta para o cliente, que fazia a entrega, mudou completamente. Tá certo? Então, assim, você compra uma coisa hoje, acompanha como ela vai chegar na sua casa. Se você não tem um sistema que faça isso, o seu cliente não quer mais comprar de uma empresa que age de maneira offline, tá? Então, é preciso aprender sempre. E tá aí batendo na porta. Tá certo? Quem não estiver usando vai ter dificuldade, porque ela vai impactar a sua vida. Você tem que decidir se você quer ser um protagonista ou apenas um espectador. E eu já digo mais, tá impactando já, né? Tá impactando. Aí quem não acordou para isso é que tá fora. Josué, vamos lá. Puxa mais um tema aí. Agora eu vou aqui nesse do meio aqui, tá? Vamos lá. A história de Josué Gomes, falando agora sobre pandemia. Pandemia. O que é que você aprendeu com a pandemia? Ou o que é que você fez na pandemia que tem sido fundamental para o Josué que é hoje? Como é que você encara isso? Ainda ontem eu estava falando com uma médica sobre os efeitos da pandemia. Até estava sem falar há um certo tempo e ontem foi bem interessante a gente falando sobre... Parece até, quando a gente lembra da pandemia, que foi um sonho, que foi um pesadelo. E que está bem distante, né? Bem distante. Eu tive, Richelle, uma relação com a pandemia bem... Não é que é diferente, eu digo assim, o meu caso é o seguinte, eu era vice-presidente da Fundação Nacional da Qualidade. Eu ia todo mês para São Paulo, para as reuniões mensais. Pegava o voo aqui, chego em São Paulo, em Guarulhos, 5 da manhã, pegava um táxi para Berrini, às vezes dava 4 horas, mais tempo que chegar lá. E belo dia, eu vou meio sonolento, tinha a televisão no carro e passou a seguinte mensagem, a seguinte manchete: Wuhan entra em quarentena. Cidade com... Você sabe qual é a população de Wuhan? A população não sei não. Você que está nos assistindo sabe? 12 milhões de habitantes. 11 milhões e 400 mil habitantes. Eu abri os olhos assim naqueles prédios... Isso é uma loucura. Imagina São Paulo parar, que é o tamanho de São Paulo, né? E aí passei a acompanhar tudo.
E como fazia parte da CDL, faço ainda, e lá nós precisamos fazer os protocolos para ajudar na prefeitura, entregando os modelos ali, como o comércio poderia funcionar. Então eu tive uma participação muito forte na pandemia. Preparei um plano de contingência, porque quando começou o período de contágio que a gente chama comunitário, né? Eu não sei mais com quem pegou, com quem, eu já estava com tudo preparado. E logo no comecinho eu perco o meu melhor amigo, a minha idade mesmo, assim, ele pegou e foi para o hospital depois de 12 dias, enfim. Então, para mim, foi um choque muito grande. E eu acho que a pandemia trouxe para todos nós um freio de arrumação, como se diz. Fez repensar a vida, fez repensar o que realmente vale a pena na sua vida. E isso no campo pessoal. No campo profissional, como nós tivemos aí uma aceleração no digital, né? Fala-se aí que antecipamos em 10 anos a evolução do digital, outros falam em 15, outros falam em 25, independente do período, mas aprendemos a fazer negócio diferente. Então, para mim, é um legado que a pandemia deixou, foi, no campo profissional, nós entendermos que podemos fazer negócio diferente, podemos empreender diferente. Tem uma frase, Richelle, que fala assim, acho que é Raul Seixas que diz na música, não é uma frase, na música nós só usamos 10% da nossa cabeça animal, né? E eu acho que a pandemia, ela nos provocou a usar um pouco mais. Aumentou um pouquinho a porcentagem. Né? Quem foi aquele que não teve que se reinventar, tá? Então, para mim, a pandemia, em uma palavra, é se reinventar. Isso. Resiliência e se reinventar. Eu acho que essa é a palavra que traduz a pandemia, sabe? Para aqueles que souberam aproveitar o legado que ficou. Muito bom. Cássio, desculpa, eu vou ter que ir, Juan, vou ter que parar mais uma vez, porque Josué falou comigo hoje cedo e eu não sei como é que a gente vai inserir aqui. Não, mas é falar sobre a questão da essência. Não toca, tá legal, vai-se embora. Não esquece não. Ah, mas pode trazer pra cá. Era a questão da originalidade, da essência. Como é que se cria as empresas? Tá. Como é que você tem várias empresas, você cria a empresa? Tá. Quando você lembra do início, como é que é criar? Beleza. Ok? Pode seguir? Aí vamos lá, puxar mais um agora. Puxa aí, vou te ajudar aqui, foi essa. Futuro. Né? Falar sobre futuro, você já falou sobre isso aqui, né? Falou sobre passado, a importância do passado, mas viver mais o presente, com um olhinho lá no futuro, né? Mas você, como é que encara isso? E eu aproveito para o seguinte, Josué, você é envolvido com muita coisa, muitas empresas, né? Eu citei só algumas aqui, né, Josué? É envolvido também com entidades, com associação, ele citou aqui a CDL, né? E como é falar de futuro, você que lida com tantas empresas, e pensar que você teve um passado importante para o que é hoje, não tem como não pensar no futuro, sem lembrar do que você já fez, já construiu. E eu já aproveito para saber como é que é construir uma empresa. Para você que está aqui acompanhando esse podcast e vê uma pessoa aqui envolvida com 5, 6, 7... Como é que é iniciar isso tudo? Né? E claro, falando um pouquinho de como é que você visualiza, né, o futuro delas. Bom, o futuro nós podemos definir ele analisando a partir da música de Zeca Pagodinho, tá? Deixa a vida me levar. Então, o futuro você vai ter e você pode deixar a vida levar você. Ou você pode planejar o futuro. Quando a gente fala planejar o futuro, o que é planejamento? Planejamento é você planejar os seus passos, só que antes de dá-los. Tá? Então, o quê? O que eu quero? E aí vem a pergunta. Eu estou disposto a pagar o preço para o que eu quero? Não existe sucesso sem dor. Não existe você ter sucesso sem pagar um preço. Pode ir atrás de qualquer pessoa que teve sucesso, ele tem um preço. Qual é o problema que eu vejo? É que muitos querem o sucesso, mas não querem fazer o esforço. Olha os bração aí de... Você acorda todo dia, que hora por semana? Malha quantas vezes aí? Praticamente todo dia, né? Eu falta só um dia, mas eu acho que é aquilo que a gente já conversou aqui. A importância da qualidade de vida e da saúde. Todo dia você vai satisfeito ou você vai na força do ódio? Mas eu vou porque eu tenho... Tem dia que é na força do ódio, né? Mas... Então o quê? É o esforço... Rapaz, Richelle, tá saradão, o cara tá aí bem, mas não sabe o que você faz para conseguir isso aí. Então, o futuro é isso. Você tem que... O que eu quero
fazer um plano e chegar lá, tá? Então, a minha visão de futuro é sempre assim. O que eu quero? Porque quando você tem uma visão de futuro, você pode até não chegar onde você quer, mas você vai chegar em algum lugar. Você vai chegar em algum lugar, às vezes até melhor do que você planejou. E se não deu certo, se tiver um mindset de crescimento, você tira o aprendizado e vai servir de aprendizado para um outro ponto. Até muitas vezes na nossa vida a gente planeja algo, não acontece como nós planejamos, mas depois você acaba usando aquela experiência para um outro negócio. A segunda pergunta é sobre a criação de empresa, porque eu acho que tem muito a ver com o que você já falou, né? Como é criar, né? Você tem aí várias empresas, né? Envolvido com várias empresas, está à frente, é CEO de várias empresas, mas muito do que você já falou agora sobre o futuro também tem a ver, porque eu acredito que na hora da criação de uma empresa, se você não tiver um bom planejamento, se você não se preparar bem, né? Você fracassa. Eu queria dar um passo antes, sabe? Que é sobre... O empreendedor, ele é aquela pessoa que está sempre inquieta. Certo dia perguntaram para um cidadão assim, papai, o que é desistir? Ele disse, filho, eu não sei, porque eu sou empreendedor. Entende? Então, assim, o empreendedor ele não desiste, se ele tiver na veia. Agora, empreender, você tem dois tipos de empreendedor. Aquele que empreende por necessidade. Eu perdi o emprego, já estou aí numa certa idade, eu casei e preciso de uma renda maior, vou ter que empreender. Isso é uma necessidade. Ou por oportunidade. Eu vejo uma oportunidade, surge ali, me reúno com 2, 3 pessoas e criamos uma empresa, cada um bota um capital e vamos criar um empreendimento. Os dois estão certos. Todo mundo está certo nisso aí. Só que quando você cria mais quando você vai criar uma empresa, geralmente você procura buscar... Aqui está na sua essência. No meu caso, eu vou dar um exemplo na música, tá? Eu tive a oportunidade de passar uma tarde com Antônio Barros e Cecel. Sim. Muita gente não sabe que eles têm mais de 500, mais de 600 músicas. Tá certo? Eu perguntei para ele, Antônio Barros, como é que você tira a música? Josué, eu ia às vezes com uma lata d'água na cabeça. Vinha aquela inspiração de acordo com a minha situação. A ema gemeu no tronco. Eu vi uma ema no tronco do Juremar. Aí eu... e dali eu tiro a música. Criatividade, né? Se você pegar a música de Luiz Gonzaga, que ele fez em homenagem ao pai dele, que ele, assim, a coisa maravilhosa, ele conta, né? Que ele passa 16 anos fora de casa e ele volta... Tá certo? O pai dele foi dar uma surra nele, ele fugiu, né? E só voltou depois de 16 anos. E quando ele volta, ele contando essa história, e ele chega na casa à noite, tá do mesmo jeito, aí ele bate na porta, o pai não abre, ele joga a senha, que é louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pai responde, para sempre seja louvado. Aí ele, me arruma uma água, algo assim. E o pai, quando abre a porta, ele diz assim... que acenda o candeeiro, que eu vejo aquela claridade, que ele abre a porta, eu senti o cheirinho de meu pai, 16 anos. Traga uma aguinha pra mim, eu escondo o tibum da caneca. Então ele vai contando a história, parece que você está lá. E aí eu fui pra ele essa canção, quando eu voltei lá do sertão, e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de baixo, 120, cantando sobonota. Não, mas é muito interessante e aí, isso. Resultado, depois eu tenho a oportunidade de conversar com um compositor que tinha acabado de emplacar um hit que fez muito sucesso, tá certo? E eu perguntei pra ele, tá? Como é que você grava? Ele disse, cara, eu olho o que tá acontecendo no mercado aí, vou lá e faço a música. Ou seja, um IA, tá? Aqui tem raiz, aqui é um IA. Então, empresa também é assim. E lendo o livro... Descubra o seu porquê, eu descobri o que eu não sabia. Por que cada empresa que eu fundei, por que eu fundei? Aqui eu mando um abraço pro meu amigo Adeilton da oficina, até eu peço convidá-lo também. Oficina, Móveis Planejados, tá na lista. Tá na lista aí. Convido ele aqui. Ele, se você olhar, ele se titula marceneiro de vocação. Mesmo hoje um grande empresário, reconhecidíssimo, um cara que eu tenho uma grande admiração por ele, perguntar qual é a sua profissão de marceneiro. Então tem uma essência. Tá? Então, Dental Gold. Por que surgiu Dental Gold? Meus avós eram todos banguelos. Tá certo? Não tinham os dentes. Meu pai e minha mãe não tinham os dentes. Meu pai não tinha, minha mãe não tem os dentes. Vai falecido já. Meus irmãos,
parcialmente, não tenho os dentes. O meu, parcialmente, aqui, isso aqui já é uma reabilitação, tá certo? E eu sofri muito dor de dente. Por isso eu fui fazer odontologia, tá certo? Não passei no vestibular, fiquei um pouco triste, mas lembrei da minha mãe, das crenças dela, meu filho, Deus tem algo maior, e hoje eu tenho mais de 200 que trabalham comigo, tá? Então, assim, tem algo maior. Então, a Dental Gold surgiu daí. Eu montei para ajudar as pessoas não passarem pelo que eu passei. A bússola da gestão, tá certo? Eu abro a empresa em 96, quebro em 98, eu devia 10 vezes o meu faturamento. Eu não sei se você que está nos assistindo deve a alguém, mas pense nisso. Tudo que esses órgãos aí, me associei a todos aí, CDL, SPC, Serasa, eu estava em todos, era sócio de todos, tá? E saí, a partir do momento que eu descobri que empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra. Então, eu vejo muitos empreendedores com ideias maravilhosas que quebram, como eu. Só que eu fui estudar. No começo você me perguntou qual é a sua formação. Depois que eu estudei, é que eu entendi isso. Então, a bússola da gestão tem esse papel, ajudar empreendedores a descobrirem que precisa empreender, mas precisa fazer a gestão do empreendimento. A Estima Life. A Estima Life. Eu tenho uma baixa autoestima alta, tá? Então, assim, para mim, amanhecer o dia em cima da terra e não embaixo dela já tá bom demais. Faço meu agradecimento a Deus todo dia e faço quando eu acordo. No final do dia, o dia foi ruim. Eu digo, Senhor, muito obrigado por estar deitado na minha cama quentinha com o meu travesseiro, que é o melhor amigo do ser humano, é o travesseiro. Lá é você com você mesmo. Mas foi difícil. Aprendi. E amanhã, aí vem a crença da minha mãe. Não há noite tão escura que o sol não volta a brilhar. Entende? Então, assim, Então, a autoestima faz com que você ache soluções. Acontece com você, a vida é assim, Richelle, você vai caminhando e você cai e você levanta. Se você cai numa situação, seja lá qual for, que seja um relacionamento, que seja uma empresa que você não deu certo, se você cai na vida, cai numa piscina e fica procurando a saída ali embaixo, vai tirar o tampão e vai embora pelo ralo. Mas se você bate e já pula fora, você, opa, onde é que tá a solução? Eu tenho um amigo que ele diz assim, Josué, eu tô lascado, tô embaixo, mas tô igual um submarino assim, procurando oportunidade. Então, a autoestima faz você encontrar a solução. A baixa estima faz você ver problema. Então, a Estima Life, ela nasce para cuidar do embelezamento das pessoas. Porque você estando bem com seus dentes, estando bem com o seu rosto, para harmonização também, você vai ter já a capacidade de estar se cuidando e aí você vai poder ter mais chance de empreender e de crescer. Então, a Estima Life nasce para isso, para que você possa ter mais autoestima na sua vida. Você falou só de 3 empresas aí, mas eu acredito que em todas elas... Todas elas têm esse mesmo propósito. Né? A Franca Venda, tá? A Franca Venda, o próprio nome já diz. Tem até uma história, disse que o cara passou no cemitério e viu um barulho. E aí ele sobe, e quando ele sobe tem um cidadão lá em cima de um túmulo, né? E ele pergunta o seguinte, quem é você, rapaz? E o que você está fazendo aí? Aí ele olha e diz, se eu disser o que eu estou fazendo, é o meu nome. E se eu disser o meu nome, é o que eu estou fazendo. Como é o nome do cara? Essa hora, meu amigo, não tem como... Armando Cruz. Tá? Eu sou Armando Cruz. Então, quando você vai criar uma empresa, o nome dela já tem que dizer o que ela faz. Estima Life, tá? Franca Venda. Ó o conselho. Venda com franqueza. Por exemplo, não coloque assim, gente, açougue Sagrado Coração de Jesus. Já pensou? Motel Aqui Se Faz, Aqui Se Paga. Não, Motel Nossa Senhora do Bom Parto. Se você for atrás, tem, viu? Tem? Eu não duvido nada. Rapaz, se botar aqui uma história que eu usei muito quando eu conto essa história nas minhas palestras, eu pegava o telefone e ligava para uma empresa que tem em Minas Gerais, sabe? E o nome da empresa é Rola Bosta, sabe? Eita! É isso mesmo, pode ligar. Pode procurar no Google. Tá certo? E aí, eu ligava pra lá, né? A mocinha atendia. Rola Bosta Silvana, bom dia.
Ela tem vergonha. Imagina só, cara. Você está na balada e encontra alguém, né? Porque é a primeira coisa que você pergunta o nome, né? É. E depois não trabalha, né? Aí eu sou o Josué, eu trabalho onde? Rola bosta. Existe ou não aí? Eu tô procurando aqui, não confiaram em mim não. Ó. Josué Tem ou não? Gomes, você cheio de história. Olha, isso Sim, aqui... aí a Franca Venda, pra finalizar, é o seguinte, eu vejo muitos projetos bacanas que a pessoa não sabe vender. Chega a dar dó, cara. Ele não sabe negociar, não sabe dar o preço, enfim. E a Franca Venda eu quero passar todo o meu aprendizado com vendas, porque vendas tem o estado da arte e o estado da ciência. O estado da arte é aquilo. Você fala bem, tem jeito de vendedor. Isso é falácia. Venda é ciência. Venda é funil de venda, tá? Então, eu quero a Franca Venda para ensinar essas pessoas que têm um bom produto, até a venda pessoal, sabe? Sim. Aprender. Então, é um projeto muito bacana, mas tem uma essência, como eu te falei, que é de ajudar as pessoas a aprenderem a vender. Que aula! Você gostou desse papo? Ó, tem muito mais. Você quer conhecer um pouco mais sobre as empresas do Josué, sobre os negócios em que o Josué está envolvido? O Josué é @Josué Gomes, né? @Josué Gomes, segue lá para mais conteúdo e mais publicar algumas coisas. Pode interagir comigo também. Muito bom. Josué, obrigado pela sua participação aqui no podcast Ideia Positiva. Eu estava esperando muito por esse momento aqui, porque o Josué, é isso aqui, ó. A gente conversou aqui, acho que tirou só 3, 4 temas, porque o Josué puxa tem 3, 4 histórias. Obrigado, Josué. E até a próxima, né? Shelly, eu que agradeço aí a oportunidade, tá certo? Ideia Positiva, eu lembro quando você começou o projeto, conversamos muito sobre isso, eu acho muito legal. Tanto o site, você já foi adequando a cada momento. Esse meio que a gente usa aqui, eu sou fã de podcast, sabe? Porque assim, você pode escutar caminhando, na academia. E assistir, né, videocast. E eu sempre falo o seguinte, quando você escuta um podcast, é o momento de você analisar uma história e comparar com as suas atitudes. Se você tiver melhor, show de bola. Se não, você tiver aprendizado. Mas você tem ali uma referência. Então, parabéns aí e sucesso. Conte sempre comigo aí, que eu puder fazer também para contribuir. Estou dentro aí, tá? Muito bom. A você que acompanhou, muito obrigado aí. Esse é só mais um episódio. Tem outros aqui disponíveis, você pode acompanhar também. Eu espero você no próximo, hein? Esse é o podcast do Ideia Positiva. Até a próxima.